Fala pessoal, vamos começar a nossa conversa. À medida que vocês forem chegando aí, avisem-me se o áudio está legal, se a imagem está legal. A Jéssica já chegou. Hoje vamos conversar sobre um livro maravilhoso, apesar de todos os livros dessa lista que eu e a Jéssica montamos são maravilhosos. Mas esse em especial eu gosto bastante. Deixa eu mandar um convite aqui para Jéssica. Dá para ouvir aí legal, pessoal? Oi, Tudo bem, Jéssica? tá me escutando bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Você tá Tá. me ouvindo bem? Tô usando um outro microfone, eu não sei se tava indo. Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Até acho que melhor do que das outras vezes. É porque eu tô com um microfone, eu não sabia se tava indo ou não, mas pelo visto tá. Não, tá tranquilo. Eu tô com um ventilador aqui próximo, Sim, então não tá atrapalhando nada a minha voz, né? perfeito. E aí, Jéssica, como é que você tá? Deixa eu só ver um negocinho aqui que tá aparecendo pra mim. Pera aí rapidinho. Fica à vontade. À medida que o pessoal vai chegando aí, gente, hoje a gente vai conversar sobre o Estrangeiro, do Camus, um livro relativamente curto, dá para ler. Eu tinha um professor que falava isso, né? Dá para ler numa cagada. Então, Eu falo que dá pra ler numa sentada. é, eu gosto dessa ideia de que dá para ler numa cagada. É, e é um livro estupendo, né? Sensacional. Mas antes, como é que você está, Jéssica? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. E tu? Eu Faz muito tô, tempo que dá tu para ver leste aqui esse que livro ou tu leste agora pra nossa live? não faz tempo, assim, eu estou no processo de mudança, né? Mas eu estava até pensando sobre isso. Eu reli hoje, mas esse é um dos livros que talvez de ficção, junto com a Ilíada, junto com Metamorfose, acho que é um dos livros de ficção que eu mais reli na minha vida. Assim. E Sério? engraçado, é por conta de lives mesmo, de aulas, né? Porque eu já dei aula desse livro lá no curso do Matheus, já Uhum, dei aula desse livro com o Elias Roseno, ele fazia uma uhum. série de lives. Então, para coisas assim relacionadas ao trabalho mesmo. Entendi. E eu acho que a primeira vez que eu li esse livro foi em 2016. Estava até pensando sobre isso. Mas, para ser sincero com você, Jéssica, a leitura de hoje foi um troço assim. Foi muito engraçado, porque os caras com maquita aqui em casa, né? Sim, E, e parece que assim, hoje eu percebi, não, isso aqui é um clássico, estou diante de um clássico. Claro que estou mais maduro no sentido de leitura, mais referências. Fazia um bom uhum. tempo que eu não lia esse livro, né, que eu não relia. Então, eu sei, o enredo de cabeça não é um enredo muito difícil da gente Uhum. gravar, mas você vai pegando certas sutilezas assim ao longo do texto, que é um Sim, troço que você fala, cara, coisa de gênio mesmo. sim, Mas esse é o meu contato, assim. Então, eu acho que do Camus eu li quase tudo sim. do Camus, pelo menos traduzido, né? Eu fiquei com essa vontade hoje de tentar ler no original para ver como é que é a coisa. Mas pelo menos traduzido eu li quase tudo que o Camus escreveu, os ensaios sobre o Camus. Eu gosto muito dos ensaios da Susan Sontag sobre ele, que ela admirava ele absurdamente. Então, enfim, essa é a minha pequena história sobre a obra. E poxa, tu escolheste, né, esse?
Eu acho que foi. Eu Sim. gosto desse livro, porque ele é um livro pequeno, né? Então dá para o pessoal ler. É um livro impactante, assim. E a tua história com ele, ela começou porque tu foste dar aula dele ou não? Tem uma outra história? Não, não. Eu tive um grupo de amigos e dos amigos que chegaram a esse grupo, que se aproximou a esse grupo, ele era ficcionado pelo Camus. Deve ser até hoje, né? A gente não tem mais contato. E eu passei a ler o Camus por influência dele. Né? Isso tem, tipo assim, uns 10 anos atrás. Então, não tanto a ficção, mas a não ficção. Então, o mito de Sísifo, eu fui ler. Eu lembro que na época, assim, os inícios são geniais, né? O início do mito de Sísifo, ele falando que a questão mais importante da filosofia é a questão da morte, né? A questão do suicídio, que no início é absurdo. Mas então eu tive contato do Camus por conta dessa influência. Né? Hoje é uma pessoa que me fez mal, inclusive eu achei que isso iria me Gabriel, tá cortando um pouquinho pra mim. Eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. Mas tá cortando um pouquinho cortou. pra mim. Cortou? Tá. Isso. Tá. Voltou? Tranquilo ou não? Agora eu tô te ouvindo. Então, eu achei que, assim, é uma pessoa que eu não converso mais hoje e já me fez mal. Eu achei que essa leitura, eu acho que isso influenciaria na releitura do livro. Parece que não. Assim. Então, enfim, então tenho essa história, sabe? Então, é de certa maneira até um estrangeiro a mim, assim. E você contou, né, no final da aula passada que chegou ao livro por conta do Mateus, né? Exatamente. Porque, pra quem estava aqui na última live, né? A gente estava falando qual seria o próximo livro, que seria justamente esse que a gente vai trabalhar hoje. E eu falei que eu cheguei até o livro por conta do Mateus. Eu já conhecia, obviamente, o Camus e já Sim. ouvi falar sobre o livro, mas eu nunca havia lido, de fato, o livro. E aí o Mateus me passou algumas referências sobre o tema que eu queria discutir na minha tese, que era a apatia, né? Na verdade, eu queria pegar exemplos literários sobre o que eu estava discutindo na tese, né? Porque a tese já estava pronta, só faltava essa parte dos exemplos na literatura, porque eu descobri ali no meio, depois da qualificação, que iria uma pessoa para minha banca que é muito voltada para literatura, e eu queria ter alguma coisa para apresentar para ela de maneira mais direta, né? E Legal. aí eu comecei atrás desses exemplos literários que pudessem referendar na própria literatura aquilo que eu estava trabalhando no cinema, porque minha tese era sobre o cinema. E aí, enfim, eu perguntei para o Mateus se ele tinha ali algumas indicações mais diretas, né, de livros que abordem de maneira direta a apatia. E a primeira coisa foi interessante porque o Mateus ele perguntou, né, o que eu estava chamando de apatia. O que é muito interessante porque ninguém se atenta, né? A gente trabalha com conceitos fechados, cristalizados, como se eles fossem postos, como se todo mundo entendesse da mesma maneira, né? E quando eu expliquei para ele, de fato, qual era o conceito de apatia que eu estava me referindo dentro da tese, porque é completamente ligado a uma construção psicanalítica, de fato, né? Não é a mesma apatia do senso comum ou alguma coisa do tipo. Aí foi aí que ele me passou, né? Quando eu expliquei para ele do que eu estava trabalhando, ele me passou. E dentre enfim, as indicações que ele fez, que foi a Divina Comédia, principalmente na parte do purgatório, o Diário do Pároco na Aldeia, né, do Bernanos, e justamente o Estrangeiro. Aí ele deu, não sei se foi a maneira como eu entendi, mas me pareceu que ele estava dando uma ênfase maior justamente ao Estrangeiro. E que Sim. depois que eu fui ler, eu falei, faz todo sentido. Porque, de fato, a leitura que eu trabalhei na tese sobre a apatia, porque eu fiz uma relação entre apatia e violência. Por quê? Porque eu estava discutindo o cinema do Haneck, principalmente uma parte do cinema dele que ele intitulou de Trilogia da Frieza. Que é, enfim, são 3 filmes iniciais dele, né, que
fizeram com que ele ficasse, inclusive, conhecido no ramo do cinema, mais internacional, digamos assim, em que o aspecto central dos personagens é justamente esse. É apatia, você não ter paixões, você não responder apaixonadamente a nada, né? Você ter um afeto esvaziado, isso que a gente chama hoje na clínica psicanalítica de patologia do vazio, enfim. E lendo O Estrangeiro, né, vendo as reações completamente a isso, esvaziadas de sentido, inclusive, do personagem principal, fez todo sentido a indicação dele para mim. E eu fiquei, assim, é isso, né, que tu vou iniciar te falando, né? Eu literalmente li, não numa cagada, mas numa sentada, tá? Eu literalmente li numa sentada, porque eu não conseguia parar de ler. É assim, eu queria que todo mundo lesse esse livro. Ele é maravilhoso, sabe? E é um livro que não é um livro necessariamente fácil, mesmo porque você vai ver que talvez muitas pessoas não entendam exatamente o real motivo de toda a discussão que está sendo trabalhada ali, né? Tem muitas questões que envolvem esse momento que a gente vive pós-moderno, né? De perda de sentido na vida, de fato. Né? Enfim, isso que a gente talvez vá falar aqui hoje. Mas é um livro que te impacta, porque tu sabes exatamente do que se trata, no sentido de que tu estás aqui agora. Talvez, se fosse um livro que tivesse sido escrito, sei lá, em outro momento, que não naquele que o Camus escreveu, no momento que não tivesse completamente decaído, enfim, esse funcionamento que a gente tem hoje, de perda de autoridade, perda de hierarquia e etc., talvez não fizesse muito sentido. Mas fez muito sentido, obviamente, para o momento que ele escreveu, mas faz muito sentido ainda hoje, no momento que a gente vive. Né? Pelo contrário, aliás, eu acho que hoje faz total sentido. Eu acho que é isso que mais me impactou. O que mais me impactou foi reconhecer no livro o estado de coisas que a gente vive. Acho que foi isso. Sim. Essa releitura me fez muito bem. Travou, voltou? Essa releitura me fez muito bem, Jéssica, porque deu para perceber, assim, um certo... Eu fiquei muito desconfortável, sabe? Sim. Porque tem um parágrafo de um ensaio do Carpo a respeito do Kafka, um ensaio que ele fala, que ele está falando que ele está traduzindo o Kafka. Inclusive, assim, eu queria muito saber onde foi parar essa tradução. E ele fala, à primeira vista, a escrita do Kafka, eu estou falando do Kafka porque o Camus foi... O estilo é muito parecido, né? Foi inundado pelo ele. Inclusive tem um ensaio sobre algumas edições que colocam o ensaio dele no final do livro. Né? Eu acho que essa aqui... Essa daí eu acho que tem, né? Um pós-fácil sobre o Kafka. Pós-fácil. Ah, Jéssica, eu esqueci de te falar. Eu tinha aberto uma cerveja aqui, você se importa? Não, imagina! Eu falei, vou avisar, né? Vai que a Jéssica tem. Aí fique bravo comigo. Não, nessa minha não tem. Qual é a tua? Não, essa daqui também não tem, mas eu lembro que tem uma edição, eu acho que aquela de bolso, sabe aquela pequenininha assim, vermelhinha? Tá. Eu já lembro de ter visto um pós-fácil que vai aquele ensaio dele sobre o Kafka, junto com a edição é fácil, mas não tem pós-fácil na minha. Do livro. Mas, bom, o que eu estava falando a respeito do Carpo, tem é fácil encontrar esse ensaio no Medium, inclusive, do Carpo, falando sobre a tradução, que ele diz bem assim, é muito difícil traduzir Kafka, porque à primeira vista é muito simples. Mas sim. Quando você conhece muito bem o alemão, você vê que o estilo dele é muito rebuscado, é muito bem trabalhado, e aqui vale trazer
a icônica frase do Rui Castro, que se foi fácil de ler, foi difícil de escrever. Sim. Então, aí o Carpo estava dizendo, traduzir isso para o português, mantendo a simplicidade e, ao mesmo tempo, trazer a elegância e todo aquele trabalho que o Kafka fazia para o alemão, está sendo um trabalho dificílimo. Né? É o Carpo dizendo isso. Não sou eu. Então, quando eu estava relendo aqui o texto, e eu ficava, cara, sabe aquele desconforto assim de tipo, esse troço tá tão escancarado, tá tão simples, que só de falar causa esse desconforto. Que assim, é aquela coisa, é aquela bosta que tá no meu nariz e eu acho que é o mundo que tá fedido e eu não tô enxergando. Exatamente. Entendeu? Parece que eu tô imerso em toda essa merda, assim. Um pouco antes de começar aqui, eu fiquei, cara, não é só o Merceau que é um psicopata, um maluco, mas praticamente todo mundo que está ao redor dele. E a gente meio que fica só, a gente joga só nele. Mas o próprio relacionamento dele, a Mary, né? Ele fala para ela, pô, minha mãe morreu ontem. E ela, tipo, legal. Que isso? E a gente vai levando assim meio que... Mas tá tudo errado ali. E vai, né? Você vai meio que levando no hábito e tal. Então, assim, eu acho que um dos primeiros pontos que eu queria trazer para a nossa conversa é que é um texto tão simples, mas tão simples que ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Né? Porque a simplicidade dele vem te arrebentando. Assim, né? Se a gente pega aquela interpretação, inclusive, né, do Calvino, em que ele explica lá, né, o que é um clássico, né, lá no livro Por que Ler os Clássicos, e aquele entendimento lacônico, né, de que um clássico ele nunca terminou de dizer o que ele está dizendo. Então, ou seja, você sempre consegue retirar alguma coisa de lá e nunca está encerrada a conversa. Sempre tem uma nova interpretação da mesma situação, no final das contas. Isso, a gente consegue notar isso, principalmente aqui. Por exemplo, a gente está discutindo, enfim, o que o texto, né, o que o Camus quis colocar ali, o que o texto aborda, mas se a gente fosse colocando esse texto em inúmeras áreas, inúmeras situações, inúmeros encontros, nós teríamos maneiras distintas de ler um mesmo fenômeno, no final das contas. Acho que isso que é formidável. Muito embora a gente possa ter uma percepção mais generalista, né, do tema central, ou seja, como é que é isso? Como é que as pessoas lidam com determinadas situações extremadas, né? Como é que, enfim, isso me lembrou muito o que me levou a escrever, por exemplo, sobre o cinema do Haneke, especificamente a trilogia da Frieza, né? Como assim você acha natural uma família que não conversa, um homem que fica 12, 18 horas na frente da televisão e que só sai para fazer as necessidades fisiológicas ou comer, né? Como é que você perdeu minimamente a humanidade, que você não consegue mais enxergar quem está ao seu lado, que as pessoas são tratadas como como se fossem pontinhos ali, não são mais seres humanos, sabe? Esse incômodo, que é isso, que quando a gente vai olhar mais especificamente, a gente vê que a gente se incomoda quando a gente está fazendo uma leitura, sei lá, de uma obra ou de um filme, alguma coisa do tipo, mas isso nos ronda no nosso dia a dia também e a gente nem percebe. Então é como se a gente fosse aquele personagem que a gente está vendo dentro do livro, né? Enfim, a gente não consegue, notar. É uma obra em cima da outra obra, no final das contas. E eu acho que isso foi o mais chocante, porque quando eu li o livro, eu falei, mas não é só aqui que tá errado, tem muita coisa fora daqui que tá errado. E que remete a mesma coisa no final das contas, sabe? Isso, eu acho que é angustiante. Essa sensação que me deu a ler. Angústia, sabe? Uma coisa que tá aqui. Sabe aquela comida que tu não consegues vomitar e que também tu não consegues engolir, que fica bem aqui no meio do pescoço? Isso. Foi isso que me deu. Perfeito, perfeito. Eu não sei se você já viu o Zona de Interesse. Sim, nossa, é verdade. E aí, eu assisti no cinema, né?
Eu falo isso porque eu acho que, para mim, o ambiente foi diferente. Foi uma das primeiras vezes assim que o ambiente foi diferente ao estar diante da obra. Né? Sim. Acho que se eu tivesse assistido em casa, ou pelo celular, ou pelo computador, teria sido um outro filme. Mas as pessoas que estavam lá, elas respondiam da mesma maneira, assim, mais ou Não, menos? Não? não, pelo contrário, pelo contrário. No início do filme, quando eu percebi o filme, porque assim, há alguns anos eu não assisto mais trailer, não leio mais sinopse, vejo que o filme, assim, o pessoal tá falando, igual livro, né? Assim, a gente meio que vai tendo um certo senso. Pô, você um chefe de cozinha, ele não precisa necessariamente experimentar uma comida para saber, não, isso vai ser bom e tal. Ele vai criando um certo senso, assim, né? O tempero e tal, enfim. Então, isso é a mesma maneira com filme, com música, com livro, né? A gente meio que vai. É incrível isso. É incrível porque é do tato, é da coisa, né? Falei, pô, Sim. esse filme vai ser bom, o diretor é um diretor bom, etc. Já sabia mais para ser um filme sobre a Segunda Guerra e tal. Esse é o que eu sabia sobre o filme. Deu 10 minutos de filme. Uhum. Eu olhei para minha esposa, eu falei, eu até me emociono. Esse vai ser um dos filmes da minha vida. E eu não sei se eu vou aguentar assistir todo esse filme. Ela nem tinha entendido ainda sobre o que era o filme. Uhum. Eu falei, não sei se eu vou aguentar terminar de assistir esse filme. Deu meia hora, um casal que estava na nossa frente, assim, falou, pô, mas não vai acontecer nada nesse filme, não sei o quê. Nossa, que filme parado, que filme chato, Uhum. né? Não estou entendendo o que esse filme está acontecendo, essa família, não sei o quê. E eu, assim, já, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso terminar o filme. E, assim, o que eu faço? Né? Esse negócio tá escancarado. Porque, assim, durante 2 horas e meia, você faz parte de uma família alemã. Você está ali junto com a casa. Por isso que é parado, por isso que é quieto. Para mim, assim, uma das genialidades do filme e também aqui do livro Uhum. é que ele te faz familiarizar-se com o mal. É verdade. Você É fica verdade. tanto tempo ali que no começo, quando você saca, você já fica, caramba, o que é isso? Mas vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando você vê, bicho, é só mais uma fumaça lá no Sim, fundo, é só mais um grito. é verdade. Você vai ser. Você vai ser. É que o Merson, ele vai falando tanto faz, que você vai se familiarizando. Assim, para coisas absurdas, 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 completamente absurdas. O Ramon, né, espancando a esposa. E, porque, claro, que a gente está sob o ponto de vista desse narrador, que o narrador é o Merson. E a gente trata naturalmente, assim, né? Sim. Espancando o cachorro, depois espanca a namorada. Sim. Eu acho que isso Eu é um dos pontos. Desculpa, pode falar. não, eu queria amarrar com isso mesmo. Eu acho assim, essa familiaridade, né, que como você trouxe, a gente parece, claro que a gente se esquece, porque a gente não vê a gente cometendo as Uhum. mesmas barbáries. Sim. Eu acho que esse que é um ponto central que a gente vai voltar a discutir bastante, inclusive, quando a gente for trabalhar o Ashman em Jerusalém. Que aí é interessante, né? Tu escolheste o estrangeiro, eu escolhi o Ashman em Jerusalém. Justamente porque eles têm tudo a ver. Sim, E fica sim, muito mais escancarado para mim, porque essa é isso. Essa é a discussão central que a Hannah Arendt faz questão de colocar na mesa. O que aqui está nas entrelinhas, ela faz questão de colocar lá na mesa mesmo. Discutir justamente a centralidade da banalidade do mal. E uma das coisas que eu mais gosto de discutir é justamente, enfim, academicamente, sala de aula, enfim, é justamente
essa naturalização da maldade, em que você está completamente desensibilizado. Você não se choca mais com absolutamente nada. É isso. É tão patente o tempo inteiro, é tão posto o tempo inteiro, a gente está tão imerso a tudo isso o tempo inteiro, que a gente vai se desensibilizando. É uma coisa até interessante, né? Uma analogia interessante. Eu tenho cachorro. E cachorro, por vezes, quando... Muito embora, enfim, você leve no pet toda semana e tal, mas cachorro tem cheiro de cachorro. Cachorro não vai ter cheiro de gente, né? E eu cresci desde pequena, eu nasci em meio a cachorro, né? Minha família sempre foi louca por bicho. Meu avô tinha desde cobra até macaco. E eu cresci nesse meio. Quem não tem contato com bicho, quem não tem contato, por exemplo, com cachorro, alguma coisa do tipo, quando entra no carro, né, que ele vive comigo pra cima e pra baixo, então ele tá muito no carro, fala, teu cachorro tava aqui, né? Por quê? Porque sente o cheiro. Ainda que é isso, é o cheiro dele, mas é um cheiro que é um cheiro diferente de um cheiro humano, do cheiro do carro, do cheiro de objeto, etc. Não faz mais sentido para mim isso, porque eu não sinto mais esse cheiro que é estranho a narizes que não estão acostumados com bicho, com cachorro. Perfeito. Essa analogia, ela é total para o estado de coisas que a gente vive e que o Meursault, enfim, o Meursault é representação, na verdade, dessa época, né? Enfim, que o Camus estava denunciando aqui. E que a Hannah Arendt também vai denunciar lá no Eichmann em Jerusalém. Que tem determinadas situações que a gente vai se familiarizando tanto que elas deixam de ser estranhas. E aí tem uma coisa maravilhosa em psicanálise. Por quê? Porque o Freud ele tem um tema central de discussão, que ele deu um nome para isso, que tu deves conhecer muito bem, porque tu gosta da articulação de psicanálise e filosofia, que é justamente o inquietante, o infamiliar, o estrangeiro. Né? Então, esse texto do Freud, que é um texto de 1919, em que ele vai discutir essa estranheza, mas que é familiar. Porque a palavra que ele utiliza em alemão é das Unheimlich. Ou seja, das Unheimlich é literalmente o estranho que é familiar. É uma coisa que você tem uma certa inquietude, uma certa angústia, tem uma coisa ali que está... É justamente a comida que está entre a garganta para voltar ou para ir, mas que você não sabe muito bem como lidar com aquilo. Por isso que é o estranho que é familiar. Então, essa noção, né, dessa maldade que é completamente tomada, dessa violência, dessa agressividade, enfim, que a gente vai incorporando no nosso dia a dia e que a gente vai perdendo a noção de lidar com isso e de se espantar com isso. Então, a gente chega num estado de coisas que a gente acha completamente natural. Você vê, por exemplo, um homem espancando uma mulher e você fala, não, é briga de casal. Não, isso não é uma briga de casal, ele está espancando aquela mulher. Como assim você não vai interferir? Como assim você não vai achar que aquilo ali é equivocado, que aquilo ali é errado? Enfim, a gente pega uma coisa pequena até coisas grandes. Um exemplo que eu uso muito na minha tese de doutorado, por exemplo, é de um caso que aconteceu aqui no Brasil, que ficou conhecido como o caso do índio Galdino, em que os jovens de Brasília, deve saber, eles atearam fogo no índio vivo. Por quê? Porque ele era um morador de rua. Foi essa a desculpa. Desculpa, a gente não sabia que ele era índio. A gente pensava que ele só era morador de rua. Então beleza, morador de rua você pode atear fogo vivo. Né? No índio você não poderia. É tão louco a gente falar disso, porque parece que é uma invenção. Mas isso aconteceu de fato, é uma realidade de fato. Então, tudo isso que vai sendo colocado aqui é justamente a maneira como a gente vai perdendo a capacidade de se chocar. E por isso a apatia, por isso o termo apatia, inclusive. A apatia é literalmente a incapacidade que você tem de ser afetado, porque a apatia sem paixão, sem afeto. Quando não tem paixão, não tem afeto. E quando você é afetado, é porque você é tomado por sentimentos e emoções em relação a determinados objetos ou determinadas situações. Quando você está apático, você não consegue mais nem responder a nada. Então, não interessa se a sua mãe morreu ou se você deixou a comida estragar na geladeira. Ambas são a mesma coisa. Você não tem mais aquilo. O Olavo falava isso, né? A gente perdeu o senso de proporção. Olha, essa live vai render, viu? É uma sessão de análise, né? Maravilhoso. Olha, Jéssica, eu tenho medo de pessoas que não reconhecem
a sua própria maldade, o seu potencial de maldade. Sim. Eu tento não me relacionar com esse tipo de pessoa, porque assim, de certa maneira, eu gosto muito da ideia de teologia negativa, né? O conhecimento de Deus, metafísico, a partir daquilo que Deus não é. Sim. Como assim Deus não é alguma coisa? Daí, por isso que é refinado o negócio. Então, de certa maneira, até para a gente alocar o Bernanos, que certo, em algum momento vai chegar aqui na nossa conversa, né? Eu só reconheço eu só reconheço um dia que serei santo se eu percebo quão pecador eu sou. Sim, óbvio. Né? Tem uma passagem nos evangelhos que eu acho maravilhosa, é que ninguém tinha coragem, Mateus 4, ninguém tinha coragem de tocar no leproso. Jesus foi lá e tocou. E aí, no sentido, ele mostra que tocando naquele impuro, você não recebe a impureza dele, mas o contrário, você o purifica, etc. Então, enfim, você precisa pisar na lama, etc. Você precisa reconhecer a desgraça de si, né? A capacidade de maldade que você tem. É por isso que eu não espanco meu filho, porque proporção. Porque eu sei a força que eu tenho e a força que ele tem. Sim. Por isso que eu não espanco um cachorro, porque eu sei a força que eu tenho e a força que um cachorro tem. Sim. Se for um pitbull no caso, eu tô lascado. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas se acham, tem uma frase maravilhosa que é atribuída ao Kuyper, que é assim, quem ama a humanidade não ama o próximo. É verdade. O Chesterton fala isso também, né? Essa coisa metafísica, abstrata. Né? O sujeito ama o pobre, mas ele não anda com o pobre. Ele ama estudar o pobre. Você olha para as crianças na África, mas você não olha para a criança que está do seu lado ali. Exatamente, exatamente. Você não consegue reconhecer. Então, sim, eu acho que esse é um dos primeiros, assim, que o Merson nos mostra, né? Porque é claro que é quase um diário aqui, e eu percebi que tem, sim, estilisticamente aspectos de diário, porque ele marca muito bem as horas, né? Hoje pela manhã, hoje, amanhã, ontem. Então ele tem essa espécie do narrador onisciente que ele marca. Mas parece que é um sujeito, pelo menos no final ali, você tem uma espécie de vislumbre de um sujeito meio que reconhecendo a sua maldade, e isso tem que ficar de alguma maneira escancarado. Cara, tem uma frase aqui, eu vou pegar aqui a frase que ele fala para o juiz, eu acho que está no capítulo 1, da segunda parte, que exemplifica perfeitamente o que eu estou querendo dizer. É o capítulo 1 da segunda parte. Ele diz assim, que ele fala para o juiz que todo mundo já teve vontade de matar quem a gente ama. Não estou encontrando, eu anotei aqui, se você achar. Como é que fica? Se eu não me engano, está no capítulo 1 da segunda parte, quando ele é interrogado. Achei. Ó, é isso mesmo. Está no capítulo 1 aqui, da segunda parte. E aí, a parte do parágrafo inicia assim: queria que o ajudasse. Ah, tá, achei. Achou aí? Perguntou-me isso naquele dia, tal. Aí, um pouco mais adiante, o juiz pergunta se ele amava a mãe dele, né? Aí, é claro que amava a mamãe. Sim. Mas isso não queria dizer nada.
Perfeito. Todos os seres normais tinham, em certas ocasiões, desejado, mais ou menos, a morte das pessoas que amavam. O problema do Meursault é que ele nunca traz isso para si. Sim, é verdade. Se ele Ou seja, não sou eu que reconhecer. estou dizendo isso. Todo mundo pensa isso, né? É isso aí, Jéssica. Pegou a bola mesmo. É exatamente isso. Ou seja, não há uma implicação dele. E aí está a grande questão. Por quê? Se todo mundo funciona assim, eu não tenho que lidar com as consequências dos meus atos. Porque qualquer um faria a mesma coisa. Que é literalmente o mesmo argumento do Eichmann. Eu só estava seguindo ordens. Se eu não fizesse, qualquer um faria a mesma coisa. É muito interessante. É verdade. Então, é verdade. o sujeito que não reconhece a maldade em si, Sim. ele vai cometer maldade. É verdade. Vai cometer. É engraçado, né? Porque tem uma questão bem interessante. Eu estava discutindo com um professor meu sobre o famoso discurso de ódio. E aí ele falou uma coisa que é muito real. O discurso de ódio é sempre do outro. Pode ver, todo mundo que reclama de discurso de ódio nunca vai reconhecer um discurso de ódio em si mesmo. É sempre do outro. Isso é maravilhoso porque nada mais distante da realidade do que isso. Olha só, para o Freud, nós somos seres sedimentados no ódio. O ódio é o primeiro afeto para o Freud. Não é o amor que é o primeiro afeto, é o ódio. Significa dizer que ninguém, absolutamente ninguém, consegue escapar disso, ainda que tenham pessoas que escondam isso muito bem. Só que escondem isso muito bem entre milhões de aspas. Por quê? Porque aquele ódio que não é literalmente, objetivamente direcionado para fora, é direcionado para dentro por vezes. E você implode. Aí você vai ver um monte de doença psicossomática, você vai ver irrupções completas de crises psicóticas, de perda da realidade. Eu tinha um paciente que ele chegou até mim muito tempo atrás, justamente porque ele teve uma crise psicótica. Ele literalmente rompeu com a realidade. Olha só, ele era um burocrata, ou seja, aquele cara que bate ponto toda vez da mesma maneira, tudo certinho, nunca levantou a voz para ninguém, todo mundo gostava dele, todo mundo dizia que ele era um cara bacana e tal. Teve um dia que ele estava no trânsito, um cara cortou ele, normal aqui em Belém é um inferno o trânsito, tá igual na Índia, inclusive. Quando tu vier, você vai saber disso. E aí, o cara cortou ele disse que ele só lembrava dessa parte, quando o cara havia cortado ele. Depois ele não lembrava mais de nada. O que foi que aconteceu a partir daí? Nisso que o cara cortou ele, eles começaram um bate-boca. Nesse bate-boca, ele teve aí, sim, uma irrupção, uma crise completa. Ele saiu do carro dele, pegou o macaco e começou a macacar o carro do outro e queria matar o cara. Por conta de uma cortada de trânsito. Um cara que não falava nem alto. E aí, as pessoas fizeram exatamente a pergunta que sempre fazem. Como é que ele fez isso? E a única resposta possível é, uma hora tinha que acontecer. Porque se você implode tanto, se você aguenta tanto, uma hora você não tem como. Não tem como, porque é isso. A gente não dá conta de segurar todos esses afetos. A gente precisa escoar para algum lugar. É por isso que, normalmente, essas pessoas que você vê que são muito limpinhas, entre milhões de aspas, no sentido de que são muito certinhas, etc., alguma coisa tem ali de diferente. Alguma coisa. É só buscar um pouquinho que tu vais achar. Né? Tem uma amiga que ela diz isso pra mim. Cara, tu tinhas mesmo... Ela é muito católica, né? Ela não gosta da psicanálise e tal. Ela acha que é coisa de pervertido. Aí ela falou, cara, tu tinhas mesmo que ser psicanalista, porque é a tua única coisa errada. Então, se não fosse isso, teria alguma coisa de muito errado contigo. Que bom falando pra psicanálise, né? Menos mal. Eu concordo. Desculpa. Pode falar. Pode falar. Não, pode continuar. Não, eu só ia finalizar aqui. A gente não consegue segurar por muito tempo isso que borbulha na gente efusivamente, que são os nossos impulsos. Eu acho que a teoria das pulsões do Freud é um dos maiores acertos da vida dele. De tudo que ele fez, para mim, a teoria das pulsões é o mais radical da psicanálise. Porque nós somos seres pulsionais justamente porque a gente tem que escoar essa energia para alguma coisa. Por isso que a gente faz o que a gente faz enquanto ser humano. É por isso que a gente constrói coisas, é por isso que a gente cria civilizações. Só a gente poderia fazer isso. Por que um animal não faria isso? Justamente porque ele não tem esse aspecto de dar vazão de determinadas maneiras criativas
para aquilo que nos funda enquanto sujeitos. Perfeito, perfeito, gente, perfeito. E é interessante que assim, pessoas muito certinhas aí, como disse a Wanda, né, estão vivendo um personagem, obviamente que todos nós estamos, mas a gente não aguenta, né, esse personagem muito regrado, assim, por muito tempo. E quando você vai entrando em contato mesmo, real com as pessoas, né, para além dos estereótipos, eu vou contar uma história muito curta. Na época do seminário, a gente adorava um professor que ele tinha aquele rigor, né? Professor carioca, Marcelo. Rigor intelectual, rigor na postura, aquela pessoa assim. E dava aula com rigor, todo mundo que se espelhava no professor Marcelo. E teve um dia que ele estava dando aula sobre Jó, e ele deu aquela aula brilhante sobre Jó, sobre a Teodiceia, o problema da Teodiceia. Ele iniciou a aula citando Nietzsche, assim, a coisa assim, de cabeça, maluco, brilhante. Aí no finalzinho da aula, um aluno, ele já estava para sair do seminário, no finalzinho da aula, um aluno perguntou, poxa, professor, por que ninguém nunca disse isso pra gente? Né? Aquela aula que quando se sai o véu, né? O aluno fica, meu Deus, agora conheci o mundo, né? Aí ele, muito quieto, assim, ele com toda a calma do mundo, ele olhou e falou assim, por que esses arrombados da teologia sistemática? Todo mundo tomou um susto, assim. Aí ele falou bem assim, se alguém falar aí fora que eu disse isso daqui, eu nego até a morte. Mas ele mostrou uma humanidade, assim. Sim, exatamente. Que eu nunca mais vou esquecer aquilo, sabe? E ele era, de fato, assim, né? Carioca, mas, assim, eu acho que o pessoal confunde muito o externo, o público, com o privado. A gente tem, às vezes, um olhar errado de que, não, então tem que ser escrachado, tem. Mas a gente meio que vai perdendo a humanidade das coisas. Né? E ele mostrava muito isso. E veja, o próprio Meursault não era um sujeito assim, porque ele também não tinha muito bem esse filtro. Ele não sabia como se portar diante do público e do privado. E a minha hipótese, Jéssica, veja o que você acha, é que ele era um sujeito muito preocupado com o próprio umbigo, porque tudo que ele fala, principalmente em relação a Mary, as mulheres, é relacionado ao desejo. Sentir desejo de beijá-la. Quando acariciei seu seio, senti desejo de ficar com ela. Né? Quando ele está lá na prisão, nossa, senti desejo de uma mulher. Não precisa nem ser a Mary, qualquer mulher. Ele parece que ele não tinha esses freios muito bem trabalhados, esses freios sociais, mas não é num sentido patológico, né, certinho, mas é no sentido ele não sabia se portar. E quando alguém perguntava para ele, você está triste pela morte da sua mãe? Tanto faz. Exatamente. É uma coisa que se fala. Mas ele começa perseguindo a partir daí, né? Sim. A partir desse funcionamento que as pessoas acham estranho, porque de fato é um funcionamento estranho frente às convenções sociais. Então você tem maneiras muito específicas de funcionar. Se você não funcionar dessas maneiras, as pessoas vão entender que você está fora daquelas convenções. E aí tem alguma coisa de errado com você. E isso é interessante porque, assim, esse estar fora das convenções, isso tem a ver com um discurso que é público. Ou seja, a gente sabe que tem maneiras de se portar em público. Isso é regra.
Isso serve, inclusive, para a gente se localizar. Ainda que você tenha a possibilidade, quando você está no privado, de funcionar de uma maneira completamente distinta. Então, a gente sabe muito bem que tem maneiras de você funcionar fora da sua casa e maneiras de você funcionar dentro da sua casa. Isso não é uma cisão de personalidade, né? Ah, você é duas caras, você tem várias personalidades. Não. Isso é o que se espera, inclusive, de um sujeito saudável. Um sujeito saudável sabe que, inclusive, linguajar que é utilizado com pessoas mais próximas não é o mesmo que é utilizado com pessoas que você não tem o mínimo de, enfim, o mínimo de intimidade, alguma coisa do tipo. Agora, ainda que você tenha maneiras distintas no radical, assim, de funcionamento público e privado, tem uma coisa que se chama unidade de vida. Se você modifica completamente quem você é no público e privado, completamente, não sobra nada, não tem nenhum rastro, assim, de uma unidade, de uma formação de si, aí também tem uma coisa muito errada. Porque se você é uma pessoa completamente diferente do que você é em vários âmbitos da sua vida, você não tem aquela unidade formadora de si, né? Ou seja, há realmente uma fragmentação que você vai entregando aquilo que querem que você entregue, a depender das situações em que você esteja. Que a gente, enfim, sabe, conhece 50 milhões de pessoas que funcionam assim. Normalmente são pessoas que querem alguma coisa em troca também, por isso vão funcionando de maneira distinta em cada um desses lugares, né? Isso é muito interessante porque o senso comum ele tem maneiras de se localizar frente a isso, né? Então ele diz, olha, se você conhece alguém que trata o faxineiro de maneira diferente como ele trata o chefe dele, alguma coisa de errado tem com aquela pessoa. O que está se falando frente a isso? Que se tem que se ter uma unidade de determinados posicionamentos frente à vida. Não significa dizer que você vai andar de cueca no seu trabalho, que aí seria essa distinção que você faz dos lugares também, né? O Meursault, ele estava imerso em si. Por que ele estava imerso em si? Porque ele entregava para todos os lugares aquilo que é uma característica dele, ou seja, não ter freio algum, não ter filtro algum. Então ele entrega para todo mundo a mesma coisa. E aí, realmente, isso diz respeito a uma movimentação patológica. Porque tem alguma coisa de muito errado quando você não consegue fazer aquele véu social minimamente que é necessário. É por isso que a gente veste roupa, é por isso que a gente cumprimenta o chefe, cumprimenta o porteiro e etc. Porque é um véu social que é diferente. Quando eu, sei lá, quando eu lido com as pessoas mais próximas de mim, eu tenho maneiras muito mais íntimas de falar, como eu falaria com o porteiro, como eu falaria com o meu chefe. Mas ainda assim, eu sei que há determinados lugares que precisam ser respeitados. Parecia que ele não entendia isso. Ele não sabia de determinados lugares que precisam ser respeitados, a ponto, inclusive, de quando ele vai depor, ele falar de uma maneira que até o advogado fica, tipo, cala a boca, olha só o que tu tá fazendo no caso. Exatamente, tipo, ele fala isso nesse texto que tu leste, né? Logo em seguida, né? O advogado ficou agitado com a resposta que ele deu. Sim, Tipo, não se exatamente. fala isso, né? Só não fala isso que você falou para mim aqui só não fala o que você falou aqui no tribunal, né? No dia, e ele vai lá e fala, porque também tem esse... Me lembrou muito, inclusive, nesse sentido, a Macabeia, da Hora da Estrela. Perfeito. Que era uma mulher vazia de si em todos os âmbitos. E por isso que entregava tudo igual, na mesma proporção, em todos os lugares, né? A patologia da Macabeia é muito próxima da patologia também do Meursault, nesse sentido. Perfeito, perfeito. E a gente vai vendo ali uma construção de personalidade, né? Uma construção de sujeito que não foi muito bem trabalhada, né? Eu falo que no sentido igual você falou mesmo, assim, de caráter, a gente já falou o conhecimento da própria maldade, né? Por exemplo, eu vejo a dificuldade que é, agora como o pai falando, meu filho vai fazer 3 anos, falar pro Augusto para ele dar benção para a avó. Assim, para, chora, junta a mãozinha, tem que dar benção para a avó. Senão ele passa reto, não cumprimenta, não dá bom dia. Todo dia que chega na creche tem que falar para ele, Augusto, dá bom dia para o professor. Perfeito. Senão não dá bom dia, não dá bom dia. Então, são sujeitos assim
que não são, né, vão sendo criados cada vez mais no sentido de a revelia. O Meursault é um tratado do século XX nesse sentido. É verdade. Né? Ele é a pessoas representação do século XX, é verdade. Não tem o mínimo de decoro. Eu percebi isso e o caminhão gira. O caminhão gira. Ó, lá no enterro da mãe, o porteiro, o diretor do asilo, e eu vou voltar ao exemplo que você trouxe lá a respeito do índio, do morador de rua. Veja, são adjetivos barra substantivos. Não são nomes próprios. Como que é o nome do porteiro? O porteiro não tem humanidade. Sim. Como que é o nome do diretor? O diretor não tem humanidade. Ah, era um morador de rua, por isso a gente matou. Porra, quer dizer que então adjetivou, despersonalizou, tirou a humanidade. E o Meursault faz isso o tempo todo. O tempo todo. Né? Para uma pessoa ou outra, por exemplo, a mamãe, a gente não sabe o nome da mamãe. Né? O diretor, o porteiro, o meu chefe. Né? Então, é o tipo de coisa que parece muito simples, né? Ensinar uma criança a se apresentar, falar o próprio nome, a perguntar o nome da pessoa, mas no fundo a gente vai mostrando essa fineza da complexidade, da construção de uma personalidade robusta, né? Consciente de si e do outro. E tem uma coisa bem interessante nisso que você está falando, né? Desses dois lugares, o lugar da criança e o lugar do adulto. A gente espera que a criança já saiba, porque a gente não tem paciência de ensinar, e a gente é leniente com o adulto, que ele sim já deveria saber. Isso para mim é o que resume, inclusive, esse momento que a gente vive. A gente infantiliza os adultos e adultiza as crianças. Então você diz o seguinte, não, olha, eu já falei uma vez, ele tem que saber. Cara, com construção infantil, você tem que repetir infinitas vezes. Porque o sujeito ele está se civilizando. É literalmente isso que uma criança está fazendo. Ela está se civilizando, ela está sendo inserida numa civilização. Ela é um pequeno bárbaro que não sabe que existem normas, leis e regras. Se você, que é justamente esse sujeito que deveria civilizar, não tem paciência de fazê-lo, ela nunca vai colocar isso em ato. E aí, o mais fundamental disso tudo, e o mais louco também, é que o mesmo público, que é o público de agora, que espera que a criança já saiba pronto, é o público que infantiliza o adulto, que esse sim já deveria saber. Então a gente vitimiza hoje o ser adulto, né? Não, coitada, porque sofreu um abuso. Não, coitada, porque sofreu um trauma na infância. Não, coitado. Cara, como assim você... É isso, a Vânia acabou de colocar aqui no comentário. Como assim você tá simplesmente achando que é natural as pessoas não saberem que tem determinadas posturas que você deva ter em determinados ambientes compartilhados como uma faculdade? Perfeito. Sabe? Como assim você acha natural os estudantes falarem com um professor que é uma figura de autoridade como se estivesse falando com o parça deles, sabe? Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que consegue resumir o estado de coisas que a gente vive atualmente. A gente vive um estado de coisas alarmante, em que se naturalizou a barbárie. Tem um livro que eu amo, do Mário Ferreira dos Santos, que é o Invasão Vertical dos Bárbaros. Eu amo esse livro. Amo, amo, amo. É uma pena que, na minha área, poucas pessoas conhecem, né, o Mário Ferreira dos Santos. O que é uma coisa bem interessante, sabe? Porque o Mário Ferreira dos Santos ele foi tradutor do Nietzsche no Brasil. Sim. Né? Só que a galera que estuda Nietzsche, que tu já sabes mais ou menos qual é a galera que estuda Nietzsche aqui no Brasil, que é a mesma galera que também estuda psicanálise, eles ocultam este fato. Eles não falam sobre isso. Eu fui descobrir por conta própria que o Mário Ferreira dos Santos tinha traduzido o Nietzsche. Porque hoje eu pego só os tradutores do Nietzsche mais atual, né? Então, o Paulo César de Souza, enfim. O Renato Zeuick, que são também os mesmos tradutores do Freud, né? Na Companhia das Letras e na LPM. Isso. E aí, a galera oculta, mas o Mário Ferreira dos Santos, a discussão que ele traz lá no Invasão Vertical dos Bárbaros, é exatamente essa que a gente está trabalhando aqui.
a maneira como a gente próprio também, enquanto cultura, vai barbarizando as pessoas. Porque supostamente você não pode mais requisitar absolutamente nada delas. Você vai infantilizando esses adultos. Cara, eu sempre vou trazer a discussão do ambiente universitário. A quantidade de pessoas infantis que estão adentrando nas universidades é fora do comum um negócio desse. Coisas mínimas, Gabriel, coisas mínimas. Você pedir para o aluno estudar, porque você não vai dar nota para ele, sabe? Não, professor, você tem que entender, porque eu passei por um trauma na última semana. Meu filho, mas são tantos traumas todas as semanas. Porque não estuda, sabe? Tem alguma coisa de muito errado. Isso é muito interessante, porque sabe aquela coisa que todo mundo sabe que está errado, mas ninguém tem coragem de falar? Isso. É exatamente isso que está acontecendo. Então, por exemplo, tem determinadas figuras que tu sabes que porra, é malandragem, entendeu? Não tem nada ali. Mas é isso, vai se valer de um lugar que hoje é muito posto, que é o lugar da vítima. Tem o livro, né, que eu adoro, do Daniele Giglioli, que é A Crítica da Vítima, que é exatamente sobre isso. A partir do momento que descobriram que você ficar nessa posição lhe dar poder e dinheiro, bicho, todo mundo tá usando essa carta. Todo mundo tá usando essa carta. Perfeito. O Mersô, hoje, nesse sentido, ele é alguém que certamente poderia utilizar essa carta e todo mundo ia passar pano e dizer não, é porque, coitado, ele tinha aqui, enfim, alguma psicopatologia. É por isso que ele funcionava assim. Isso, exatamente. E no caso do Mersô, outra genialidade do Camus no sentido de construção de romance, isso tem muito, ele herdou isso do Kafka, né, uma meta-literatura que ele herdou do Kafka, que é o seguinte, é o anticlímax, que eu inicio o texto já com o absurdo. Sim. Porque à medida em que a pessoa anda, ela vai se familiarizar com aquilo. Lá no Zona de Interesse, num dos primeiros minutos do filme, você tem um soldado chegando, aí outro empregado chega e lava as botas dos soldados que estão cheias de sangue. Então, assim, se a pessoa se naturalizou com isso, é um absurdo, e ela seguiu, aquilo vai se familiarizar. Exatamente. Então, assim, ele já inicia com um absurdo que porra, a mãe dele morreu. E ele tá, puta, foi ontem ou foi hoje? Né? Porra, eu tenho que ir mesmo nessa merda, né? Vamos lá, então, não sei o quê, não quer nem ver a mãe no caixão. Então, para quê? E eu vou voltar nessa questão da universidade. Uhum. Porque se um sujeito que você está lendo e ele está naturalizando a antipatia diante a das instituições públicas, dos rituais públicos, que são um dos mais se respeitados, ou pelo menos deveriam ser, que é o velório, né? E você não é um espectador ali, você é uma espécie de protagonista, é sua mãe. Né? Então as pessoas esperam um certo decoro, uma certa liturgia, etc. Bom, se você, nesse ambiente, você é capaz, de à medida em que for seguindo, um vizinho está espancando o seu cachorro que você está vendo, você não faz nada. Está espancando a namorada, você tá vendo, não faz nada. Né? E aí, isso, a proporção. Vai começando, vai chegar um momento em que você, de fato, vai assassinar alguém. Exatamente. Né? E aí eu termino e te passo, por exemplo, eu não consigo naturalizar um professor está falando e um aluno está mexendo no celular ao mesmo tempo. Isso vai me dando uma agonia, assim, porque eu não estou falando que o cara não quer mexer no celular. Quer mexer no celular, vai para fora. Exatamente. Você está mexendo no celular. Não se faz isso com ninguém. É uma extrema falta de respeito. A pessoa está falando, a outra está parada, mexendo no celular. Ela te desumanizou. Exatamente. Você, para ela, não existe. Você não tem a importância de estar no mesmo ambiente que ela. A Simone Weil fala, né? A atenção é um tipo de graça. É isso. Sim. Então,
Enfim, eu queria te ouvir nesse sentido. Não, e é interessante, né? Porque a naturalização se dá das duas partes. Do alunado, que acha que isso é completamente normal, comum, que você pode fazer, porque, enfim, você está pagando, né? Ainda tem esse ponto também, que hoje a educação é um comércio. Então, eu sou cliente. Eu não sou mais alguém que está ali para aprender com você, que, porra, supostamente você está nesse lugar, você sabe minimamente mais do que eu. Ou às vezes realmente muito mais profundamente mais do que eu. Porque é uma coisa muito Sim, interessante. Quer ver uma coisa que eu acho uma puta sacanagem, inclusive dos meus colegas? É eles irem com uma pompa do tipo, isso ganha muito, né? Porque as pessoas são muito emocionadas, elas não são racionais. E todas as vezes quando você é muito emocionado, você perde a capacidade de análise da situação em si. perfeito. Então, os alunos acham lindo quando o professor chega em sala de aula e fala: não, aqui, olha, ninguém sabe mais do que ninguém. Eu estou no mesmo lugar que você. Eu estou aqui também para aprender com você. Uma porra, porque é tu que recebe o salário. Se a gente está no mesmo lugar, querido, eu quero o teu salário. Cara, Aí, você enfim, não pode me dar zero na prova, posso falar qualquer merda ali, não pode me dar zero na prova. exatamente. E é uma coisa muito louca, porque sei lá, as pessoas realmente estão num nível de loucura, de psicose mesmo, que é essa perda da realidade, absoluto. Porque elas não notam o engodo que é isso. Meu amigo, que diabos eu vou querer aprender alguém que está no mesmo nível que eu? Não faz o Onde é menor que eu vou sentido. querer aprender com alguém que está no mesmo nível que eu? Não tem lógico um negócio desse. Se eu vou ali para aprender, é porque supostamente alguém dedicou muito mais tempo, inclusive, que eu, seja porque tem mais experiência ou mais idade que eu, para poder me ensinar alguma coisa. Mas não, eles compram esse engodo e é um auto-engano de todos os lados. Né? É um auto-engano tanto daquele que, enfim, que tá falando um negócio desse que sabe que não é verdade, ou às vezes realmente não tem nada para passar e aí fica utilizando aquele lugar para isso, para poder facilitar inclusive o seu lado, como um auto-engano do outro, porque, por exemplo, eu dou aula em instituição privada. Eu recebo um salário que é também parte da mensalidade que os alunos pagam. Eles não me pagam de maneira direta, né? Então não tem esse negócio do aluno estar pagando meu salário, não é de maneira direta. É a instituição que Claro, está me pagando. Mas eu sei que sem a mensalidade deles todos, ninguém recebe salário ali, do porteiro à professora. Ponto. perfeito. Como essa pessoa que está nesse lugar tolera alguém enganá-la na cara dura, dizendo que ele está na mesma posição que ela? Você nunca terá a capacidade de estar na mesma posição, principalmente porque vocês partiram de princípios distintos. Aquele sujeito ali, ele está no início de um processo que você já finalizou para você, inclusive, estar ensinando. Porque senão eu deixo alunos ensinando alunos. Perfeito. Por que tem, por exemplo, a figura do monitor? O monitor é aquele sujeito que já passou pela disciplina, tirou uma nota excelente e supostamente pode iniciar na docência. Porque ele vai dar aula para os colegas dele que ainda não passaram na disciplina. Significa dizer que tem que se respeitar uma progressão nesse sentido. Então, você olha para tudo isso, você olha para o cenário e você vai vendo como é que as pessoas elas vão naturalizando o absurdo, que é isso que a gente está discutindo aqui. É um Exato. absurdo o professor dizer que ele vai aprender junto com o aluno, porque ele também não sabe nada. É um absurdo. É um absurdo o aluno tolerar um negócio desse. Também é um absurdo. É um absurdo você não entender que há uma hierarquia, sim. E a hierarquia, isso é muito interessante, porque as pessoas elas perderam a noção, inclusive, do significado das palavras. Hierarquia não tem a ver com autoritarismo. E autoridade também não tem a ver com autoritarismo. Eu sou autoridade em Perfeito. sala de aula. Isso não significa dizer que eu sou uma autoritária. São coisas distintas. Porque Perfeito. se eu for autoritária, eu não tenho nem como estar ali naquela posição que naturalmente as pessoas estão ali para me escutar. Por quê? Porque supostamente eu tenho alguma coisa para falar para elas que é muito importante para a vida delas. Eu quero ver uma coisa? Eu não faço frequência em sala de aula. Por que eu não faço frequência em sala de aula? Porque tem que estar na minha aula quem quer assistir a minha aula. Perfeito. Eu acho que prejudica o fato de você obrigar alguém a estar ali para ele assistir, sendo que ele não quer lhe assistir. Agora é o seguinte, se na minha aula, que você não é obrigado a estar ali, você querer fazer daquele lugar ali um pandemônio, você não vai fazer também. Aí eu exerço a minha autoridade. Então, ei, tá conversando? Vai para fora da sala. Eu não tô te cobrando presença, então tu não vais também
avacalhar aqui o processo. Porque os seus colegas querem estudar. Pronto. E engraçado, eu falo isso para eles, né? Eu chego no primeiro dia de aula, eu digo o seguinte, olha, eu não faço frequência, ninguém é obrigado a estar na minha aula, você está aqui se você quiser assistir a aula, não se preocupe que por frequência você não é reprovado. Agora, da mesma maneira como eu sou adulta e madura para dizer isso, no final do semestre, se você não tiver nota para passar porque você não aprendeu nada, você também não vai me pedir ponto extra. Eu acho um contrato completamente justo. Eu não perturbo a sua vida, você não perturba a minha. Acabou. Só que para você falar isso, para você ter esse tipo de contato com alguém, você precisa de maturidade. Que é uma coisa que está em falta. E aí... A gente está... Exatamente. Pode terminar seu raciocínio. Isso que a gente está discutindo aqui agora. Exatamente. Esses personagens são personagens no qual a gente olha como uma espécie de espelho, né? No sentido de que o Meursault, e veja, no final do livro a gente percebe, a conta chega. Sim. A conta chega. Eu converso muito isso com o pessoal lá da faculdade, né? O pessoal fica nessa, não, Gabriela, você sabe, você é muito inteligente, que não sei o que tal. Teve uma vez que eu virei, né? Eu sou bem introspectivo, não gosto de ficar falando em aula, enchendo o saco, eu tô ali para pegar meu diploma, enfim. Virei para uma turminha assim, falei, cara, beleza, você fica, né, nessa chupabolação aí, falando que sou inteligente, não sei o quê, lá fora, no mercado de trabalho, vai ser eu contra você. Você já pode pensar nisso? Sim. A conta chega ali. Se eu chego aqui na aula com os artigos e você chega e fica mexendo no celular, a realidade, ela se impõe às nossas ideologias. Né? Eu tenho um amigo que fala, eu amo essa frase dele, é assim, ó, quando a realidade sodomiza a minha ideologia. Eu acho essa frase maravilhosa. Eu vou começar a usar, inclusive. Não, ele fala, Gabriel, aquele sujeito ali, a realidade sodomizou sua vida. Cara, essa frase é maravilhosa. Então, assim, a realidade chegou com o Marcelo. Ele achou que não ia chegar. Né? Ele fica nessa, não, tanto faz. Não, vamos ver, né? Quer casar comigo? Não, mas se também for, vai. É isso, né? Você receber um convite de casamento e você falar, tanto faz. Imagina onde que o negócio desse dá certo na vida. E a menina assim, tipo, beleza, então, vamos. Exatamente. Quem tá de fora tá vendo, né? É isso. Mas a gente só consegue enxergar isso porque a gente não tá no mesmo patamar que eles, existencialmente. Ou seja, a gente ainda se choca com o absurdo. Acho que esse que é o ponto central. O fato, e aí é a grande questão, né? Porque, por exemplo, tá aí um bom exercício. Se a gente colocasse essas mesmas situações em que a gente pegou aqui do estrangeiro para várias pessoas, a maneira como elas responderiam a essas situações conseguiria fazer um recorte de quem está dentro disso daqui, começou, representa, e quem está fora. Ou quem, enfim, consegue minimamente enxergar alguma coisa do tipo. Eu acho que é isso que faz a diferença, de fato. Porque, certamente, beleza, a gente consegue ver que tem alguma coisa de muito errado nisso. Mas talvez, é isso, tem milhares de pessoas que não conseguem enxergar. E que não conseguem nem ver. É isso que tu falaste, por exemplo, do filme, né? Quem estava lá, por exemplo, tinha algumas reações que não condiziam com o que estava sendo posto lá no filme. E não sabiam nem do que se tratava, não sabiam nem do que estava acontecendo no final das contas. É isso. Não, às vezes você está inserido. É isso. Eu ouvi assim, um filme sobre o nazismo que não aparece, um filme sobre o Holocausto que não aparece os judeus. Sim. Exatamente. O que é muito mais radical e muito mais preocupante, né? Quando não é escancarado. Porque quando é escancarado, a gente tem uma propensão a responder de uma maneira também mais direta. Então, se alguém vem e dá um soco na tua cara, tu sabes como responder a isso. Agora, se alguém vem minando a tua cabeça várias vezes de um monte de questões e vai te aniquilando, inclusive, enquanto sujeito, quanto a isso, tu não sabes responder porque é muito sensível, é muito nas entrelinhas, não é direto.
Só que isso mina muito mais, por vezes, do que o soco na cara. Uma pessoa consegue ser destruída, de fato, se ela consumir determinados xingamentos ou determinados posicionamentos de alguém que está inserido ali na vida dela e que é uma pessoa importante para ela, e consegue ir ruminando, de fato, a autoestima dela, alguma coisa do tipo. O que se torna, por vezes, imperceptível, porque está nas entrelinhas, então você não consegue enxergar de maneira direta. Acho que isso é mais grave. Quando essa Não, violência... Desculpa, pode terminar. Não, pode terminar. Eu falo. Não, eu só ia finalizar que é quando essa violência é uma violência... tem um termo que a Rubedel Lourenço ela usa, né, a Maria Anitta também usa, que é uma violência branca. Violência branca no sentido de que você não consegue enxergá-la de maneira objetiva, né? Enfim, ela vai sendo insidiosa. Essa palavra. Ela é insidiosa. E ela causa muito mais consequências drásticas na sua vida do que se você sofresse uma violência impactante logo de antemão. Perfeito. E eu queria usar isso, e usar o humor só como exemplo, porque assim, as pessoas vão consumindo as coisas. Só a gente vai vendo aqui a quantidade de violência, de ambiente, de coisas de fato que fazem mal à pessoa, né? Não tem empatia com a mãe, não tem empatia com a violência à mulher, com a violência a um animal. Veja, os árabes não têm nome, são árabes, ou seja, com etnia dos outros, enfim. Mas o que eu vejo, Jéssica, principalmente a gente vê nas redes sociais, assim, as pessoas vão fazendo as mesmas coisas em comentários, um tipo de coisas que elas vão consumindo. Assim, eu sou uma pessoa muito tranquila com coisa de piada, etc., mas não sabe quando não é piada. Eu vejo, toda vez que eu entro no Twitter, são uma desgraça. Às vezes eu entro no Twitter e aí às vezes eu vejo as pessoas, por exemplo, quando o Olavo morreu, e até hoje as pessoas ficam colocando uma caveira, assim, ao que o Olavo pensa sobre isso? Pô, peraí. Olha o tipo de coisa que você está não só consumindo, mas que você está mostrando publicamente. A questão do tio Paulo. Você acha que aquela mulher ela chegou nesse nível do tio Paulo assim? Exatamente. Aquela sobrinha? A quantidade de coisa que essa mulher é exposta, né? A quantidade de música desse tipo que essa mulher é exposta, né? De ambiente que essa pessoa é exposto. Então, assim, a gente acha que esses absurdos eles acontecem, né? Como você disse, a questão do infamiliar. Eu faço aquilo que de alguma maneira também está em mim. É infamiliar, mas tem ali o radical do familiar. Né? O comportamento desconhecido é completamente desconhecido. Agora, eu só tenho medo daquilo que sussurra. Daquilo que... Por isso que a gente iniciou a conversa falando, pô, você tem que ter conhecimento do quão mal, do quão absurdo você é. Eu termino te passando, eu vi um corte da entrevista do Wagner Moura, não vi tudo, mas eu vi esse corte, eu gosto muito do Tropa de Elite. E aí o guri lá tinha perguntado para ele assim, como é que foi para ele chegar naquele nível de violência. Eu achei a resposta dele assim, absurda de boa. Ele falou, aquilo estava em mim. Eu sei que eu sou assim. Eu sei que não é que eu não sei que eu sou assim. Eu sei que eu posso chegar naquele nível de violência. Nada do que eu entreguei ali era algo que já não estivesse em mim. Exatamente. Né? A gente vai maquiando, etc. Teve uma preparação antes, né, não sei o que. Ele falou que quebrei o nariz de um sargento durante as preparações. Então, claro que hoje eu não sou aquilo, mas eu sei que o que eu entreguei ali é porque estava em mim. Exatamente. Ou seja, não tem como você entregar algo que seja familiar também a você. Ainda que você tente maquiar de inúmeras formas, porque você precisa conviver em civilização, na cultura. Mas uma coisa não é apartada de você completamente. Você não consegue, você não consegue trazer do nada, né? O Freud estava
vendo isso esses dias agora, ele usa uma anedota do Leonardo da Vinci, que é per via de porre e per via de lavária. Que é per via de porre é quando você cria um quadro, você pega um punhado de tinta e cria um quadro do nada, né? Então você vai pintando o quadro, estava branco, e você vai começar a pintar tudo. Ou seja, você coloca uma coisa totalmente nova que não existia ali naquele quadro específico. O per via de lavar é quando você pega uma pedra e você vai lapidando a pedra. Ou seja, já existia uma pedra antes. Ela só pode se transformar numa estátua porque você lapidou, mas ela já existia de antemão. Você não criou do nada. A pedra já existia, né? Então, essa analogia ela é bem interessante porque ela serve para mostrar como é que se dá o nosso funcionamento. A gente funciona por via da lapidação também. Ou seja, a gente expõe algo, pegar a analogia, né, da estátua, a gente expõe uma estátua, que é o nosso funcionamento, de algo que já existia previamente na gente. Então, isso é muito interessante porque isso fala de uma posição ética de responsabilidade de si. Ou seja, eu não funcionei dessa maneira simplesmente porque me impeliram a isso. Eu funcionei dessa maneira porque isso também já era meu de alguma forma. Ainda que eu não tivesse contato, ainda que eu não soubesse como utilizar, ainda que foi uma situação muito extrema e enfim, eu expus aquilo ali. Isso é tão bacana porque, no final das contas, a gente vai ter entendimentos do porquê que a gente, ainda que em situações extremadas, funciona de maneira distinta enquanto sujeitos. Será que todo mundo em situações extremas conseguiria estuprar alguém? Eu tenho certeza que não. Ah, mas o cara estava com uma arma na minha cabeça. Ok, mas será que todos os homens, mesmo com uma arma na cabeça, conseguiriam estuprar uma mulher? Porque você sabe, por exemplo, que para você conseguir ter uma relação sexual, principalmente para quem é homem sabe disso, você precisa ter minimamente uma excitação. Você não consegue ter uma relação sexual de fato sem uma excitação. Então, por que determinados sujeitos teriam e outros não? Essa diferenciação, inclusive, de funcionamento, mostra que há minimamente que seja alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas há alguma coisa ali e que eu preciso investigar, e que eu preciso avaliar, e que eu preciso, inclusive, lidar e entrar em contato para eu me responsabilizar. O que tem meu ali? É uma analogia que eu sempre uso em sala de aula, né? Quando a gente pega, por exemplo, já que a gente estava falando da Segunda Guerra Mundial, a gente pega ali o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, na Alemanha nazista, e você vai ver por que tiveram alemães que foram mortos em praça pública, enforcados, porque ajudaram os judeus. As contingências das situações seriam muito mais fáceis para que eles sucumbissem ao nazismo. Então, por que eles pagaram com a própria vida? Por que eles optaram por isso? Ou seja, optaram no sentido de que, no entendimento deles, eles não tinham escolha a não ser ajudar. Significa dizer que essa diferenciação de funcionamento, ela é primordial para a gente entender que a gente não consegue simplesmente impor completamente o funcionamento em alguém, sem que não tenha minimamente um dado de si, por mais insuportável que essa realidade seja, ali posto. Eu acho que essa discussão, e por isso que se transformou tão intragável, de fato, ler o testemunho da Hannah Arendt lá no Eichmann, em Jerusalém, porque ela colocou justamente esse dedo na ferida. Ela disse, olha, vocês aí que estão xingando todo mundo, que estão chamando todo mundo de monstro, muito provavelmente naquela situação fariam a mesma coisa também. Então, o Jordan Peterson fala sobre isso, né? Uma coisa que é bem interessante. Eu descobri que ele falava justamente porque eu estava investigando essas questões, e ele fala justamente uma coisa que eu já pensava antes de saber que ele pensava isso, que é o seguinte: a discussão central em relação, né, o que nos deixou de entendimento, de história em relação à Segunda Guerra Mundial, não é pensar basicamente, né, como é que as pessoas puderam chegar até aquela situação, aquele extremo, etc. Mas a situação central é pensar, inclusive, que você também faria a mesma coisa. Isso é insuportável. Porque ninguém hoje, em sã consciência, vai querer ficar desse lado. Mas olha que coisa louca. Se você fizesse um recorte histórico, as pessoas também que estavam naquele momento, elas não tinham a consciência deliberada que elas também estavam agindo daquela maneira monstruosa. Essa que é a grande questão. Para elas estavam fazendo certo.
Então você vê, por exemplo, hoje, a gente viu, né? Enfim, a gente teve relatos sobre isso, por exemplo, na pandemia. Você pega, por exemplo, pessoas que faziam questão de delatar os seus vizinhos que estavam indo para trabalhar na feira, por exemplo. Cara, como é que as pessoas não conseguem fazer relação disso, bicho? Sabe? Você tá delatando seu vizinho que tá indo trabalhar porque ele vai morrer de fome. Teve um caso que ficou famoso, né, de que é uma senhora implorando para a vigilância sanitária lá não fechar o trabalho dela e tal, porque era a única fonte de sustento que ela tinha e que ela já estava não conseguindo pagar as contas, ela estava morrendo de fome e tal. Quando ela foi descobrir, quem havia denunciado foi a vizinha de porta dela. A vizinha de porta dela denunciou e tirou a única fonte de sustento dela. Cara, é isso. Como é que as pessoas não conseguem fazer a relação do movimento que é idêntico? Aquilo não ficou lá na Segunda Guerra Mundial, porque isso diz respeito ao funcionamento humano. E é isso que as pessoas não se tocam. A gente vai falar de outro texto aqui também, futuramente, que foi escolha tua. Que bom que tu escolheste esse texto. Que é o Antígona. Eu estava pensando, né? Pois é, ela poderia ter sucumbido. Como a irmã dela, a Ismênio, sucumbiu ao Creonte. Mas ela pagou com a própria vida. Então, isso para mim é o resumo, inclusive, do que se trata. Sim. Não é um Sim. funcionamento generalizado. Tem maneiras distintas de se funcionar. E justamente porque há diferenciação é que a gente deve investigar o porquê que cada um funciona de determinada maneira. Por isso que a gente tem que conhecer os nossos demônios, né? Exatamente. Por isso, assim, eu sei que eu sou capaz disso. Sabendo que eu sou capaz disso, eu escolho ou fazer ou não fazer. Se eu não sei que eu sou capaz disso, quando eu estiver meios para fazer, muito provavelmente eu farei. Porque assim, a maioria das pessoas só não fazem, né, só não são nazistas, só não são fascistas, só não são porque elas não têm poder. É verdade. Quando elas têm, que é o caso que você trouxe, né? Vou denunciar a vigilância. O poderzinho, né? Maldito. Não, o fulano está fazendo. Vou denunciar. Eu tenho poder para massacrá-lo, né? Para acabá-lo com ele. Meu irmão, se você tivesse o poder de apertar o botão lá em Auschwitz, você faria a mesma coisa. Porque... Exatamente. É só a gente ver hoje, né, a sanha das pessoas em destruir aqueles que pensam diferente delas. Tem algo mais totalitário do que isso? Você não tolerar a diferença, você dizer literalmente que a pessoa merece morrer, merece que há de pior, porque ela pensa diferente de você, porque você se acha muito bom, você se acha muito do bem. Eu penso que é certo, eu penso que é do bem, o outro tem que morrer de fato. Você não reconhece os erros do seu próprio pensamento. De novo, né? Volta, você não reconhece o quão maléfico pode chegar a sua... Você não coloca assim nem ao ponto de pensar, pô, será que estou errado? Exatamente. Exatamente. Né? E aí, é claro, se eu estou certo o tempo todo, o outro estará errado. E se o outro está errado, vale aniquilado. Né? Vale aniquilado. Porra, isso aí tudo tá no estrangeiro? É óbvio que tá tudo lá. Tá tudo lá. Não tem motivo nenhum para o Mersô matar os árabes. Sim. É verdade. É verdade, cara. É verdade. Eles não fizeram nada. A primeira briga lá, os caras estão na praia, chegam os caras, aí não sei o quê. Ninguém nem xingou, até começam a se pegar e se brigar e tal. Aí de repente volta para casa, o Mersô volta lá com uma arma. Por causa. Aí ele fala lá no tribunal, né? Por que você. Por causa do sol. Porra, você tá de brincadeira. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Porque isso é uma coisa tão... Me lembrou muito, inclusive, Coração das Trevas, né? Do Conrad. Em que o ambiente leva aquela barbárie também, porque é um ambiente muito calorento. É um não, sol. Pois é. Mas olha o quão pobre não é isso, né? Você afirmar que o seu posicionamento extremado se dá por conta de uma questão fisiológica. O sol me levou a isso. Abstrata, né? Eu tenho uma hipótese em relação ao sol, essa hipótese eu levantei na aula com o Matheus. Uhum. Porque desde a primeira página ele fica falando a questão do sol. Lá no Crime e Castigo tem isso também. Ele inicia o livro falando que estava muito quente e tal.
A minha hipótese em relação ao Sol específico é porque ele tem esse símbolo de clareza. Sim, verdade. Perfeito, é verdade. Em certas culturas, o Sol, até mesmo aqui entre os nativos brasileiros, é a representação de Deus. Uhum. E o Mersô, no momento em que ele vai matar, o árabe, ele fala que o Sol o deixa tonto, né? Então, me parece que é um romance quase antimetafísico, né? Uhum. Mas a metafísica está o tempo todo aqui representada pela imagem do sol, do calor, da clareza. É quase como que, sim, ele estivesse sendo lutando contra o metafísico, contra o Deus. Leia-se aí da maneira como você... É uma hipótese, tá? A gente levantou essa hipótese lá na aula com o Matheus e eu queria te ouvir nesse sentido. Não, eu concordo absolutamente. Tem uma questão em relação a especificamente, porque isso me marcou muito, né? Quando ele coloca, entre aspas, a culpa, talvez, daquele ato extremado no sol, que é uma coisa... É isso, é tão bobo, mas ao mesmo tempo é tão profundo também o fato dele colocar um ato como esse na conta, né, do sol, alguma coisa. É isso, parece que você perdeu a capacidade humana, inclusive, de refletir sobre um ato extremado, e você coloca simplesmente na conta da fisiologia, como os animais irracionais fazem, né? Então, é isso. Se um leão ele tem fome, ele não vai pensar se a hiena ela é uma pessoa que merece a vida, o direito de existir. Não, ele vai lá e executa. Então, ele teve uma sensação que o levou a ter um posicionamento, mas uma sensação fisiológica, porque foi o sol que fez com que ele tivesse aquela sensação enfim, de estar completamente tonto por conta do calor e etc. E ele foi lá e colocou em ato. Ele não refletiu, ele não utilizou a capacidade que nós humanos temos, e por isso que a gente se afasta, inclusive, dos bichos, pro bem e pro mal, inclusive, de utilizar isso como uma capacidade lógica, de você realmente refletir e colocar em ato do que se trata. Porque, olha só, quando eu não sei o valor de uma vida, até o sol pode me levar a tirar aquela vida. Porque ela não representa nada. É isso. Ela não representa nada. Então, por exemplo, se a gente está falando muito, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, se os judeus não são pessoas, de fato, que merecem um olhar humano, não tem problema nenhum em eu matá-los. Porque eles não representam... Conspiração, né? Exatamente. Eles não representam o que eles deveriam representar. O que uma pessoa próxima a mim, porque é igual a mim, entre milhões de aspas, representaria. Então, o primeiro ato, inclusive, de você conseguir colocar coisas completamente trágicas em ação, é você desumanizar aqueles objetos. É a primeira coisa que se faz. Todo regime totalitário faz isso. Ele desumaniza os seus inimigos para que você não tenha problemas nenhum em executá-los. Tem uma coisa bem interessante, né? Muitos guardas, logo no início, guardas da guarda nazista, eles deram baixa porque eles não conseguiam ficar matando recorrentemente muitas pessoas. Porque imagina o que é psicicamente você matar mulheres, matar idosos, matar criança, matar deficientes. Cara, se você não for um psicopata completo, você vai sentir o baque da primeira morte. Não tem como não. Imagina você ficar fazendo isso várias vezes. É por isso que toda aquela estratégia maquinária, inclusive, que a gente vê, inclusive, lá no filme Zona de Interesse, né, dele pensando na câmara de gás, etc. Isso se deu, não foi somente para você economizar balas, mas é porque você tirava do fronte, de fato, os guardas que não estavam mais conseguindo matar e davam baixa com neurose de guerra, porque era insuportável você ter que lidar com aquilo ali. Porque, beleza, a sua cabeça está minada ali de ideologia, dizendo que aquelas pessoas não prestam, que elas são inimigas, etc. Mas quando você vai pra frente de uma criança e tem que atirar na cara dela, cara, só se for um psicopata mesmo, porque se você for um humano normal, você vai sentir alguma coisa, ainda que ela seja seu inimigo. Então, esse movimento, né, de interação, quando é colocado de uma maneira em que você retira isso, que é o caso do Mersô, aquelas pessoas lá não eram humanas porque talvez ele nem saiba o que significa a humanidade.
Não sabe a ponto de não entender o que significa um casamento, não conseguir entender um laço materno, não conseguir entender um laço de fraternidade com os outros amigos dele que estavam ali. Então, como ele não tem nenhum laço desse tipo, o Sol pode ser muito bem o responsável por eu agir de uma maneira e tirar e ceifar a vida de alguém. E eu não vou ter problema nenhum de falar sobre isso. Olha que coisa interessante, né? Ele é levado para um júri e ele fala, ele dá essa justificativa. E as pessoas olham aquilo barbarizadas, né? Meu Deus, você está dizendo que tu tiraste uma vida por conta do Sol? Ou porque tanto faz? Tem uma coisa que a gente fala, que tem, enfim, tudo a ver com isso, é que esse tanto a gente fala em psicanálise, né? Que quando você é um sujeito de desejo, você lida, inclusive, com as consequências do seu próprio desejo. É isso que tu estavas falando, de reconhecer os seus próprios demônios. Reconhecer os seus próprios demônios é reconhecer, inclusive, o que você deseja. O tanto faz do Merceau, ele é a antítese do desejo, que a gente trabalha em psicanálise. Porque quando você diz tanto faz para absolutamente tudo, você está se colocando como um sujeito que não deseja. Logo, você não sabe nem como lidar com a responsabilidade dos seus próprios atos. Então, isso é importante porque é um tipo de estratégia que é muito utilizado hoje sem a gente perceber. Eu fiz por conta que eu estava tomando uma medicação, eu fiz por conta da minha psicopatologia, eu fiz por conta do meu trauma infantil, eu fiz por conta da sociedade patriarcal, machista, heteronormativa. Ou seja, você mesmo não fez absolutamente nada e não se implica em nada. O que importa são as contingências que lhe levam, como se você fosse uma folha esvaziada, a funcionar de determinada maneira. Perfeito, perfeito. Da minha parte, eu encaminharia para o final dizendo uma frase que eu li no Twitter sobre essa guerra entre o Hamas e Israel. Sim. E aí um sujeito comentou lá, mas pô, você tá normalizando um grupo terrorista. E aí o sujeito respondeu bem assim, olha que resposta bárbara. Bárbara. Respondeu assim, não confunda a reação do oprimido com a atitude do opressor. Eu conheço, é velha utilizada essa. Irmão, se tem duas pessoas, uma atirou em uma e a outra atirou de volta, independente da cor de uma e da cor de outra, os dois fizeram o mesmo ato. Sim. A gente não está falando, aí entraria a questão do direito, do cara que está na casa, da sua família, o maluco entrou para roubar a sua casa, o outro atirou de volta em própria defesa. Claro. São assuntos completamente diferentes. Agora, claro. Enfim, como você estava falando da questão do nazismo, eu estava pensando no tipo de coisa que acontecia. Se a gente for no Rio de Janeiro, acontecem coisas praticamente iguais. Sim. Grupos, por exemplo, do PCC que entram em casas e porque o cara saiu do grupo ou enfim, né, falou que não devia, a família inteira morre. O cara tem a cabeça decepada. Exatamente. Às vezes fica com a cabeça pendurada para. A gente não está falando de 1940, está falando do Rio de Janeiro de 2024. Exatamente. Onde as pessoas são queimadas vivas. Exatamente. Não, isso não vai. É isso, cara. Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Agora mesmo, não sei se tu viste, teve protesto dos alunos das universidades de Paris pró-Hamas, pró-Palestina. Que eu nem vou colocar pró-Palestina, mas principalmente pró-Hamas. Sim, porque pró-Palestina você ainda poderia ter o discurso do tipo, o povo palestino não tem que pagar por conta da guerra. Agora, pró-Hamas... E é engraçado porque é o tipo de gente, inclusive, que seria vitimizada pelo grupo terrorista do Hamas. Exatamente. O Merceau na cela dele tinha quem? Ele matou um árabe
Para quem não assistiu, eu recomendo que assista o Ficção Americana. Ficção Americana não, desculpa. Nossa, é verdade. Uma outra história americana. Aquele filme sobre que era o... Ah, tá. Sabe aquele filme Sim. que conta, né, sobre o neonazismo, etc. É com o Edward Norton, né? Isso, tá tentando lembrar o nome do ator, porque acontece justamente, né, quando ele vai para a prisão, ele é abusado por nazistas. Exatamente. Então, é quando a realidade sodomiza a sua Nunca mais vou esquecer essa frase. Então, Jéssica, esse livro, quando a gente iniciou falando, pelo menos eu concordo com você, ele é um livro perturbador. Sim. Ele é perturbador, porque ele é um raio-x do século. Ele é perturbador principalmente porque ele é um retrato do que a gente está inserido hoje. Não ficou lá na década de 40, nos anos 90, 1900, perdão, com Camus. Ele ficou perpetuado ainda no nosso funcionamento atual, né? Isso é chocante, porque a indiferença, o vazio que é muito retratado aqui, as maneiras como a gente funciona no contemporâneo ainda são travestidas e completamente narradas por esses princípios que o Camus está trazendo aqui. Eu acho que isso que é o mais perturbador, né, como tu falaste, porque está muito próximo da gente ainda. Não é um retrato de uma sociedade que ficou no passado e que a gente está olhando agora. Talvez isso ficasse mais tranquilo para a gente de lidar. Mas você vê que tudo isso que a gente está discutindo aqui agora ainda é pauta de funcionamento atual. Acho que isso é mais complicado, de fato. Porque tem uma coisa interessante, né? Enfim, já me encaminhando também para as palavras finais. Essa indiferença que a gente está tratando aqui, essa apatia, né? Esse funcionamento que você desconsidera qualquer tipo de reação afetiva frente às circunstâncias, eles só te levam para um lugar, que é para a destruição completa. E a gente vai chegar e vai tocar naquele ponto que a gente discutiu bastante lá em Pais e Filhos, que é sobre o niilismo, né? O niilismo é a representação dessa indiferença. Então, tanto faz, né? Tanto faz você dar uma flor para uma mulher e você estuprar uma mulher. É a mesma coisa, porque você não tem reação de nada. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a esse tipo de funcionamento, a única saída é a barbárie completa. Ou seja, é você acabar com qualquer possibilidade de laço, inclusive social. Você se transforma numa ameba. É isso. Você pega o Meursault, esse cara que não responde a nada, ele não tem diferença alguma de qualquer bicho, de qualquer inseto, de qualquer coisa. Ele não é um sujeito que consegue determinar, inclusive, as questões da sua vida. Porque parece que ele só é afetado no sentido de que ele só está passando por ela. Ele não está reagindo, ele não está existindo frente a isso. E isso é perturbador. Isso sim é perturbador. Sabe aquela coisa que quer chacoalhar a pessoa para falar, meu Deus do céu, acorda. Sabe? Bicho, é isso. Como assim tu não sabes o dia que a tua mãe morreu? Ela acabou de morrer, sabe? Isso é muito louco. Porque é chocante ao mesmo tempo. Sim, não, ele é o estrangeiro sobre a própria vida, né? Estrangeiro sobre a própria vida. Esse livro é uma obra de arte, né? É um clássico contemporâneo, Sim. literalmente. O Camus foi genial nesse livro. Bom, gente, vamos aí, eu vou parar aqui, senão a gente vai para 2 horas. Né? Que a gente ia conversar muito sobre esse livro. A gente começou com... que tem uma curiosidade nas nossas lives. Exceto uma que a gente fez até agora, praticamente todas terminam 1h40 e alguns segundos, mas é 1h40. Caramba, olha aí. Isso é legal, interessante. Sim. Qual que é o próximo livro, Jéssica? Eu fiquei de ver e eu não vi. Sofrimento do Jovem Werther. Maravilhoso. A gente vai de um salto para o outro, né? Porque é uma mudança completa. Muito já é alguém bom. Que sente demais, já é alguém que se afeta demais, né? O Werther. Não, sensacional. E a diferença que esse livro fez numa cultura em geral, né? Criou uma espécie de romance de formação, etc. É maravilhoso.
Bom, então, próximo encontro, leremos Goethe. De maio. Obrigado aí, Jéssica, Eu queria... mais uma vez Foi maravilhoso. por essa Angustiante, mas maravilhoso. Angustiante, exatamente. Né? Para a gente, bom, conhecer mais alguns demônios aí que a gente precisava ter, algumas coisas aí. E não esqueçam de ler, vocês que estão vendo aí, leiam O Estrangeiro. É um livro rápido, enfim, angustiante, mas é um livro que todo mundo tinha que ler. Todo mundo. Mais de uma vez na vida. É verdade. Me deu até vontade de fazer uma releitura agora. Olha, eu acho que eu fiz assim, foi um negócio que me fez, como eu te falei, né? Fez bem, mas me deixou completamente angustiado mesmo. Enfim, nossa, eu não tenho tanta coisa que ele vai falar, da estrutura do teatro que ele traz para o livro. É verdade. Olha, a Valéria está perguntando quando vai ser a próxima. Vai ser em maio. A gente ainda vai ver a data, a gente vai avisar. Mas foi em maio, vai ser em maio. Obrigado aí ao pessoal, tá? Teve gente que ficou desde do começo, né? Verdade. Obrigada. Obrigado aí, gente. Vamos fazer, então, eu vou anunciar, vou fazer a arte, já vou mandar para Jéssica. E aí a gente, eu estou em processo de mudança aqui, por isso que eu estou vendo. Então tá uma correria absurda. Mas é isso. Obrigado, Jéssica. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado ao pessoal aí que ficou com a gente até o final. E até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.